tema da nossa aula hoje é trigonometria no triângulo retângulo. Nós vamos ver aqui algumas funções básicas, seno, cosseno e tangente, mas isso só funciona no triângulo que é retângulo, ou seja, o triângulo que tem um ângulo reto. Onde nós temos aqui esse quadrinho com um pontinho, isso indica que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos dois exemplos que nós vamos poder acompanhar aqui, para que a gente possa identificar os lados do triângulo. Nós vamos ter aqui de frente com um ângulo reto e o maior lado do triângulo, sempre nós vamos ter esse lado, a hipotenusa. Nós vamos observar o ângulo agudo, porque ele é bastante importante para definir o cateto oposto. O ângulo agudo, ele está aqui. E aí, de frente aqui com o ângulo agudo, nós vamos ter o cateto oposto. O lado que restou é o cateto adjacente, que é o lado que ajuda a formar o ângulo agudo aqui. Nós vamos ver aqui nesse exemplo que a hipotenusa está aqui, de frente com o ângulo reto, ela é o maior lado do triângulo. Nesse caso, nós estamos observando o ângulo agudo aqui, e aí o cateto oposto é esse aqui, de frente com o ângulo agudo. Então esse aqui é o oposto. E aí nós teremos o cateto adjacente aqui. Esse ângulo agudo, como eu já disse antes, ele é importante devido à posição aqui de cateto oposto e cateto adjacente. Nós percebemos que a posição dos catetos ela se inverteu, porque nós estamos observando o ângulo agudo aqui e o ângulo agudo aqui. A informação que nós temos analisando esse ângulo alfa aqui é essa. O seno é igual a A sobre C, o cosseno B sobre C e a tangente A sobre C. Esse valor de seno ele é um ângulo, o cosseno também. Existe uma tabela pré-definida, onde nós temos os ângulos de seno, cosseno e tangente para cada grau. E aqui nós temos um exercício onde se pede para determinar o valor de seno, cosseno e tangente de um ângulo mostrado em um dos triângulos. Nós vamos primeiramente observar, vamos colocar aqui o ângulo reto que ficou faltando. E aí nós sabemos que então, de frente com o ângulo reto, esse lado é a hipotenusa. Aqui está o ângulo agudo. Então, de frente com o ângulo agudo, esse daqui vai ser o cateto oposto. E sobrou aqui o cateto adjacente. E para a gente calcular o ângulo seno aqui, é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí nós ficamos com 4 sobre 5 deu 0,8, desculpa. Esse 0,8, se nós formos procurar na tabela, ele corresponde a 54 graus. Aqui deu 0,6, correspondente a 53 graus, e 1,3 correspondente a 53 graus. Importante notar que muitas vezes vocês vão ver somente dessa forma, A sobre C, ou B sobre C. E aí, voltando um pouco aqui no triângulo, nós vamos ver que eu nomeei aqui o cateto oposto como A hipotenusa como C, o cateto adjacente como B. Mas essa posição ela muda. Nesse caso aqui a gente pode perceber que ela ficou diferente. Então nós temos que estar atento com relação a isso. Para se calcular a razão seno, cosseno e tangente, nós sempre conhecemos dois valores e precisamos descobrir um terceiro. Nesse caso aqui, do exemplo dado, nós estamos procurando o valor de seno, cosseno e tangente. Porém, aqui nós conhecemos já outras duas informações. Então, sempre nós vamos conhecer duas informações, nós vamos procurar uma terceira. Nós vamos ver um outro exemplo. Só voltar aqui a tela para vocês acompanharem. Vocês podem ver aí do início. Vou colocar o exercício aqui novamente.
E aí então nós vamos acompanhar o próximo exercício. Aqui no próximo exercício está pedindo para determinar x no triângulo retângulo. Nós temos três informações, o seno e o cosseno e a tangente de 30 graus. E aí nós vamos ter que descobrir qual fórmula nós vamos utilizar aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar os lados do triângulo. Então aqui tem o ângulo reto, aqui de frente com o ângulo reto nós sabemos que aqui é a hipotenusa, o ângulo agudo está aqui, de frente com o ângulo agudo nós vamos ter o cateto oposto aqui, e aqui então será o cateto adjacente. Eu vou precisar utilizar uma fórmula que tenha cateto oposto e hipotenusa, porque eu preciso descobrir a hipotenusa. A fórmula que tem cateto oposto e hipotenusa é o seno. E nós temos a informação aqui que o seno de 30 graus ele vale meio. Então nós vamos substituir aqui meio igual a 8x, 8 sobre x. Aqui nós podemos multiplicar em cruz. E aqui vai dar 1 vezes x dá x, 2 vezes 8, 16, e nós temos o valor. Um pouco mais abaixo aqui nós temos um outro exemplo. O que muda aqui é que o ângulo agora é 35 graus e nós precisamos descobrir esse lado aqui. Nós temos aqui, nós sabemos que aqui é a hipotenusa, de frente com o ângulo reto. Nós sabemos que aqui de frente com o ângulo agudo é o cateto oposto. E aqui então sobrou o cateto adjacente. O que nós conhecemos aqui? O valor do cateto adjacente, precisamos calcular o cateto oposto. Então nós precisamos utilizar uma fórmula que tenha cateto oposto e cateto adjacente. Nós vamos utilizar a fórmula de tangente, porque nós também temos aqui a tangente de 35 graus, ela vale 0,70. Nós vamos substituir aqui. E aqui nós vamos manter o x, que nós não conhecemos, colocar o 7 no lugar de cateto adjacente. Note que nós temos duas informações aqui conhecidas. Esse valor é conhecido, esse é conhecido, nós vamos descobrir um terceiro. Nesse caso aqui, quando não tiver nada aqui, não for uma fração igual no exercício anterior, que era 1 meio, pode sempre colocar 1 e multiplicar isso aqui em cruz. E aqui nós vamos ter 1 vezes x dá x, 0,70 vezes 7 vai dar 4,9, a conta está feita aqui. E aí nós descobrimos o valor de x nesse triângulo. Vamos ver aí um outro exemplo, para ficar mais fácil o entendimento. E aí nós temos um outro exercício, onde pede para que nós encontremos o valor do segmento RA. E a informação que foi dada para nós aqui é que a tangente do ângulo A é 3. Essa tangente é 3. Faltou aqui colocar que o ângulo reto está aqui, eu vou colocar. Nós vamos identificar que aqui vai estar a hipotenusa. Aqui de frente com o ângulo agudo vai ser o cateto oposto. E aqui nós teremos então o cateto adjacente. Esse exercício aqui tem um problema um pouco maior, porque a informação que nós temos é de tangente, nós temos cateto oposto, e aí nós teríamos que calcular esse lado aqui, esse segmento RA. Mas com a fórmula de tangente, nós não temos aqui o valor de hipotenusa para calcular. A forma de tangente ela seria cateto oposto sobre cateto adjacente. A única forma possível de se utilizar. Então aqui nesse caso, primeiramente nós vamos ter que calcular esse lado aqui, para posteriormente calcular esse lado. E aí nós vamos trocar as informações aqui. Está aqui o cálculo para vocês verem. Aqui também não tem nada aqui, a gente pode colocar 1, multiplicar em cruz. Isso vai ficar 3x igual a 9. O valor de x vai ser igual a 9. Esse 3 que está multiplicando, ele vem para esse lado da equação dividindo. E aí nós temos que o valor de x é 3. Esse x que a gente encontrou é esse lado do triângulo aqui, ó. Esse lado é cateto adjacente, ele vale 3. Mas nós precisamos calcular a distância de R até A. E nós não temos mais informação de ângulo. Mas nós notamos aqui que a gente tem informação do cateto e nos falta hipotenusa. Então nós podemos utilizar aqui, quadrado da hipotenusa é igual a soma dos catetos ao quadrado. Nós vamos utilizar aqui, teorema de Pitágoras. Está aqui, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Está feita aqui a conta dos catetos ao quadrado. E a gente vai ter aqui que o valor de RA
vai ser igual, RA ao quadrado vai ser igual a 90. Esse 2 aqui ele é a potência, ele vem para esse lado aqui com a operação inversa, que é a raiz. Então nós temos que o valor do segmento RA é a raiz de 90. Só tem que ficar atento com relação ao exercício se for uma questão de alternativa. Alternativa A, B, C, D ou qualquer outra. E você ia fazer o exercício, deu esse resultado aqui, e por acaso você não encontra essa resposta lá nas alternativas. Pode ser que esteja calculado dessa forma. Foi feita aqui faturação do número 90, foi utilizado os números primos. E aí nós temos que o valor de 90 é a mesma coisa que raiz de 2, que multiplica 3 ao quadrado, vezes 5. A gente consegue cortar o 2 aqui com a raiz. O número que a gente cortou, ele vem para fora da raiz. O que continua dentro da raiz, a gente multiplica. 2 vezes 5, 10. Então, pode ser que, em alternativas, esteja essa resposta. Ou pode ser que esteja também a resposta direta, que é 9,4, que é a raiz de 90. Então, aí há algumas possibilidades para a resposta desse exercício. A aula de hoje é essa. Nós nos vemos na próxima. Até mais.